"Por que não me olha?" o milionário perguntou à empregada. Ela manteve os olhos baixos, tremendo levemente, até que sussurrou algo que o deixou sem ar. "Quando olho, esqueço que você é meu patrão." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Clara sabia que estava fazendo a coisa errada no momento em que aceitou olhar para ele. Foi um descuido, um segundo de distração, enquanto colocava a xícara de café sobre a mesa, e ele agradeceu, apenas isso. Um obrigado simples e cotidiano, mas dito com aquela voz grave que fez algo se revirar dentro dela, e então seus olhos encontraram os dele. 3 segundos foi só o que durou, mas foram 3 segundos suficientes para que tudo o que Clara havia prometido a si mesma naquela manhã, profissionalismo, distância, controle, desmoronasse como castelo de areia na maré alta. Ela desviou o olhar rápido demais, as mãos tremendo levemente enquanto ajeitava a bandeja, e Rafael continuou parado ao lado da janela, a luz da manhã entrando forte pelas cortinas abertas, desenhando a silhueta dele contra o vidro, e Clara praticamente fugiu da sala. Os passos apressados ecoando pelo corredor até a cozinha, onde finalmente fechou a porta atrás de si e permitiu que os pulmões enchessem de ar. Idiota! Ela pensou encostando as mãos na pia fria, a cabeça baixa, tentando afastar a imagem que ainda queimava na mente. Os olhos escuros dele, a expressão serena, a forma como ele a olhou, como se realmente a visse, não como a empregada nova, não como a moça que a agência enviou de última hora, mas como se ela importasse, e era exatamente isso que a apavorava, porque Clara conhecia esse roteiro, já tinha vivido essa ilusão antes, já tinha acreditado que um homem podia olhar para ela e ver algo. Além do óbvio, já tinha se apaixonado por promessas que evaporaram no momento em que alguém melhor, mais bonita, mais interessante apareceu. Já tinha chorado sozinha em quartos alugados, se perguntando por que nunca era suficiente. E jurou que não passaria por isso de novo, especialmente não com um homem como Rafael Mendes. Ela viu a foto dele antes de aceitar a vaga. A moça da agência mostrou como se fosse um aviso. Ele é solteiro, bem-sucedido e exigente, não aceita desleixo. E Clara tinha olhado para aquela imagem, um homem de terno impecável, olhar sério, postura de quem está acostumado a ter o mundo aos pés. E pensou que seria fácil. Homens assim não prestavam atenção em gente como ela. Mas estava errada. Ele prestava atenção, e isso era perigoso. Clara respirou fundo e começou a organizar a cozinha, as mãos ocupadas com o trabalho, enquanto a cabeça tentava se reorganizar. Ela não podia se dar ao luxo de errar. Esse emprego era tudo o que tinha. Depois de semanas procurando, depois de tantos não educados, mas firmes, essa vaga era a única coisa entre ela e a conta de aluguel atrasada. Não havia espaço para fantasias, não havia espaço para sentir o que quer que fosse por Rafael Mendes. E ela repetiu isso para si mesma enquanto lavava a louça do café da manhã, enquanto separava os ingredientes para o almoço, enquanto dobrava as toalhas limpas que havia tirado da secadora. Repetiu até quase acreditar. Mas então ele voltou. Clara estava temperando o frango quando ouviu os passos dele no corredor. Ela não levantou a cabeça, continuou mexendo o alho e a cebola na panela, fingindo que não sentia o peso da presença dele parada na porta da cozinha. E então a voz dele veio suave. Precisa de ajuda. E a pergunta a pegou de surpresa, fazendo com que erguesse os olhos por instinto, mas conseguindo desviar antes que o olhar se encontrasse completamente. Não, senhor, está tudo sob controle, ela respondeu, e ele corrigiu com paciência. Rafael, pode me chamar de Rafael, não precisa de formalidades. E Clara assentiu sem responder. Voltou a mexer a panela, tentando ignorar a forma como ele continuava ali, encostado no batente com os braços cruzados. Ele não parecia ter pressa. Não parecia incomodado com o silêncio, e isso a incomodava profundamente. Você cozinha bem,
ele disse depois de um tempo, a voz casual quase distraída. E Clara murmurou obrigada baixinho, sem levantar os olhos. E então ele perguntou se tinha aprendido em casa. E ela engoliu em seco, porque conversas pessoais eram armadilhas, aberturas para intimidades que depois se voltavam contra você, mas respondeu curta e objetiva, minha mãe me ensinou. E Rafael continuou, ela ainda mora em Minas. E Clara parou porque como ele sabia que ela era de Minas. Rafael pareceu perceber a confusão e deu um meio sorriso. A agência me passou algumas informações básicas. Disse que você se mudou para São Paulo faz alguns anos. E Clara corrigiu automaticamente. 3 anos, voltando a mexer a panela. E ele perguntou se ela gostava daqui. E ela queria responder que sim, que estava tudo bem, que São Paulo era tudo o que esperava. Mas a verdade era mais complicada. A verdade era que ela viera para cá em busca de algo que nunca conseguiu definir direito. Liberdade. Talvez ou a ilusão dela. Então apenas disse, me acostumei. Rafael ficou em silêncio por um momento e Clara achou que finalmente ele fosse embora. Mas então ele falou de novo. E dessa vez a voz tinha algo diferente. Algo mais suave. Você sempre evita olhar para as pessoas. E Clara congelou, sentindo o coração disparar e o estômago apertar porque ele tinha razão e porque ela não esperava que ele percebesse. Não entendi a pergunta. Ela murmurou ainda de costas e Rafael continuou com aquela calma irritante. Desde que chegou aqui hoje de manhã, você não me olhou nos olhos uma vez sequer. Bem, talvez uma vez, mas foi por acidente. E Clara sentiu o rosto esquentar, largou a colher de pau e se virou mantendo os olhos fixos na altura do ombro dele. Desculpe se fiz algo inadequado, Sr. Rafael. Não era minha intenção. Não é inadequado, ele disse com a voz calma, só diferente. E ela não respondeu porque não sabia o que dizer. E então Rafael deu um passo para dentro da cozinha e Clara instintivamente deu um passo para trás. E ele parou no mesmo instante, como se tivesse percebido o movimento defensivo dela. Eu te deixo desconfortável? Ele perguntou. E a pergunta a pegou completamente desprevenida, fazendo com que levantasse os olhos por reflexo, e dessa vez segurou o olhar dele por mais tempo do que deveria. E foi um erro terrível, porque nos olhos de Rafael não havia deboche, não havia superioridade, havia apenas curiosidade genuína e algo mais. Algo que ela não conseguia nomear, mas que fazia o peito dela apertar como se houvesse menos ar na sala. Não, ela mentiu e a voz falhou. Eu só prefiro manter as coisas profissionais. E Rafael estudou o rosto dela por um longo segundo, como se estivesse tentando decifrar algo que nem ela mesma entendia. E então, assentiu devagar. Entendo. E se afastou da porta com as mãos voltando para os bolsos da calça. Vou trabalhar no escritório até a hora do almoço. Me avisa quando estiver pronto. Clara assentiu, e ele finalmente saiu, deixando-a parada ali, com o coração ainda acelerado e as mãos tremendo levemente. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu medo, não dele, mas de si mesma, porque olhar para Rafael Mendes não era apenas perigoso, era impossível de esquecer. E ela sabia que cada vez que seus olhos se encontrassem, seria mais difícil lembrar porque tinha que manter distância. Mais difícil fingir que ele era apenas seu patrão. Mais difícil acreditar que alguém como ele jamais olharia para alguém como ela com algo além de educação casual. O almoço ficou pronto às 11h50, 10 minutos antes do horário que a agência havia estipulado. E Clara arrumou tudo na mesa da sala de jantar com o cuidado de quem monta um quebra-cabeça delicado. Cada prato no lugar certo, cada talher alinhado, o copo de água gelada posicionado à direita. E quando terminou, deu um passo para trás, avaliando se havia esquecido algum detalhe, porque não podia errar. Não no primeiro dia, não quando esse emprego era tudo o que a separava de voltar para Minas. Derrotada. Ela bateu de leve na porta do escritório e esperou. E a voz de Rafael veio do outro lado, pedindo que entrasse.
Mas Clara apenas abriu a porta o suficiente para falar, sem precisar entrar completamente. O almoço está pronto. E ele levantou os olhos do computador. Aqueles mesmos olhos escuros que ela vinha evitando a manhã inteira. E disse, obrigado, vou já. E Clara assentiu e fechou a porta antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Voltou para a cozinha e começou a lavar a louça que havia usado no preparo, as mãos mergulhadas na água quente enquanto ouvia os sons dele na sala ao lado, a cadeira sendo afastada, os passos no corredor e então silêncio, e Clara imaginou que ele estava sentado à mesa comendo sozinho naquela cobertura enorme e vazia. E alguma coisa apertou no peito dela, mas ela afastou o pensamento porque não era problema seu se Rafael Mendes almoçava sozinho. Não era problema seu se aquele apartamento luxuoso parecia mais um museu do que uma casa. Não era problema seu a solidão que ela conseguia sentir no ar, mesmo sem olhar diretamente para ele. Terminou de lavar a louça e estava secando as mãos quando Rafael apareceu na porta da cozinha, segurando o prato vazio. Posso lavar isso aqui, ele disse. E Clara se virou surpresa. Não precisa, senhor. Eu lavo. Mas ele já estava caminhando até a pia. Sério, não é necessário. E Rafael sorriu de lado. É só um prato, Clara. Acho que consigo dar conta. E ela ficou parada ali sem saber o que fazer, enquanto ele abria a torneira e ensaboava o prato com uma naturalidade que a pegou completamente. Desprevenida. Você não precisa fazer isso, ela insistiu. É meu trabalho. E Rafael enxaguou o prato e o colocou no escorredor antes de se virar para ela. Eu sei que é seu trabalho, mas eu comi, então posso muito bem lavar meu próprio prato. Não acha? E Clara não respondeu porque qualquer coisa que dissesse pareceria desrespeitoso ou excessivamente formal. E Rafael secou as mãos no pano de prato e ficou parado ali a menos de 1 metro de distância. Estava uma delícia a comida. Faz tempo que não como um feijão temperado desse jeito. Obrigada, Clara murmurou, olhando para o chão. E Rafael continuou. Sério. Você cozinha muito bem. Minha mãe fazia um frango parecido com esse. E havia algo na voz dele quando mencionou a mãe, uma suavidade misturada com tristeza. E Clara quase perguntou sobre ela, mas se segurou porque perguntas pessoais criavam laços, e laços eram perigosos. O silêncio se estendeu entre eles até ficar pesado demais. E então Rafael suspirou e disse, bom, eu vou voltar para o escritório. Tenho uma reunião online daqui a pouco. Qualquer coisa me chama. E Clara assentiu. E ele saiu deixando para trás aquele perfume amadeirado que grudava no ar e fazia o estômago dela revirar. As horas seguintes passaram devagar. Clara limpou os banheiros, passou aspirador na sala, trocou os lençóis da cama de Rafael, tentando não pensar em como seria dormir naquela cama enorme, naqueles lençóis de algodão egípcio que custavam provavelmente mais do que ela ganhava em 1 mês. Tentando não imaginar como seria acordar ali ao lado dele com a luz da manhã entrando pela janela. E ela se repreendia mentalmente cada vez que esses pensamentos invadiam, porque era exatamente isso que não podia acontecer. Exatamente o tipo de fantasia que a levava direto para o sofrimento. Às 3 da tarde ela estava dobrando as toalhas quando ouviu a porta do escritório se abrir e os passos de Rafael no corredor. Ela continuou focada no trabalho, esperando que ele passasse direto, mas os passos pararam na porta da lavanderia onde ela estava. Você tem 1 minuto, ele perguntou. E Clara largou a toalha que estava dobrando e se virou. Sim, claro. E Rafael entrou no espaço pequeno, fazendo o ambiente parecer ainda menor. Eu queria te pedir desculpas, ele disse. E Clara franziu a testa confusa. Desculpas por quê? E Rafael passou a mão pelo cabelo num gesto que parecia nervoso, pela pergunta mais cedo na cozinha. Sobre você evitar olhar para mim. Foi invasivo da minha parte. Não é da minha conta como você age. E Clara sentiu o coração acelerar, porque ela não esperava isso. Não esperava que ele se desculpasse, não esperava aquela vulnerabilidade na voz dele.
Não precisa se desculpar, ela disse baixinho. O senhor não fez nada de errado. E Rafael deu um passo mais perto. Rafael, ele corrigiu de novo. Por favor, me chama de Rafael. Senhor me faz sentir como se eu tivesse 50 anos. E apesar da tensão, Clara quase sorriu. Desculpa, Rafael, ainda estou me acostumando. Não tem problema, ele disse. E então ficou só olhando para ela daquele jeito que fazia as defesas dela vacilarem. E Clara sabia que deveria desviar o olhar, sabia que deveria voltar às toalhas e encerrar aquela conversa, mas não conseguia se mover. E Rafael continuou. É que eu moro sozinho faz quase 2 anos, desde que minha mãe faleceu. E a maioria das pessoas que trabalham aqui são prestadores de serviço que vêm e vão, diarista, encanador, eletricista, esse tipo de coisa. Faz muito tempo que não tenho alguém aqui durante o dia com regularidade. E eu acho que esqueci como conversar com pessoas de forma normal. Clara sentiu o peito apertar com a confissão. Sinto muito pela sua mãe, ela disse sincera. E Rafael assentiu. Obrigado, ela era incrível. Morava aqui comigo nos últimos anos porque a saúde dela estava frágil. E quando ela se foi, a casa ficou. Ele fez uma pausa procurando a palavra certa. Vazia demais. Entendo, Clara murmurou, e era verdade. Ela entendia solidão, entendia o vazio que algumas perdas deixavam, entendia como casas podiam se transformar em cascas vazias quando as pessoas que importavam não estavam mais lá. Mas não disse nada disso porque compartilhar esse tipo de verdade criaria uma conexão que ela não podia permitir. De qualquer forma, Rafael continuou limpando a garganta como se quisesse afastar a melancolia. Só queria que você soubesse que se eu fui invasivo ou te deixei desconfortável, não foi intencional. Estou meio sem prática de ter alguém por perto. E Clara balançou a cabeça. Você não me deixou desconfortável. Mentiu de novo. Tá tudo bem. Rafael estudou o rosto dela por mais 1 segundo e então assentiu. Ok, bom, eu vou deixar você voltar ao trabalho. E se afastou da porta e Clara respirou quando ele finalmente saiu sentindo as pernas fracas, porque essa conversa tinha sido perigosa demais. Tinha revelado coisas demais. Tinha mostrado que Rafael Mendes não era apenas o patrão rico e bonito que ela imaginava. Era um homem de verdade, com perdas de verdade e solidão de verdade. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Ela terminou de dobrar as toalhas e guardou tudo no armário, tentando não pensar na forma como a voz dele mudou quando falou da mãe. Tentando não pensar em como seria estar ali, não como empregada, mas como alguém que ele escolheu ter por perto. E então se repreendia, porque esses pensamentos não levavam a lugar nenhum a não ser decepção. O resto da tarde passou sem mais interrupções. Clara preparou um lanche leve e deixou na cozinha caso Rafael quisesse. Limpou a varanda, regou as plantas e quando o relógio marcou 6 horas, ela pegou sua bolsa e foi até o escritório, avisar que estava indo embora. Bateu na porta e Rafael mandou entrar. E dessa vez ela entrou de verdade parando no meio da sala. Vou indo, Rafael. Até amanhã. Ele levantou os olhos do computador e sorriu. Obrigado pelo trabalho hoje, Clara. Sério, a casa está impecável e a comida estava excelente. Amanhã é que horas? E ela respondeu 8 da manhã, se estiver bom pro senhor, pro você. E ele assentiu. Perfeito. Até amanhã então. Tenha uma boa noite. Você também, ela disse e saiu antes que a vontade de ficar mais tempo falasse mais alto. No elevador descendo os 23 andares até o térreo, Clara encostou a cabeça na parede, espelhada, e fechou os olhos. O primeiro dia tinha sido mais difícil do que imaginou, mas não pelos motivos que esperava, não porque o trabalho era difícil, ou porque Rafael era exigente, mas porque ele era gentil demais, atencioso demais, humano demais, e Clara sabia que, se não tomasse cuidado, ia se apaixonar por ele sem nem perceber, e quando isso acontecesse, não haveria volta, porque homens como Rafael Mendes não se apaixonavam por empregadas domésticas, não fora dos filmes, não na vida real, e ela já tinha aprendido essa lição da pior forma possível.
Clara acordou na quinta-feira com o estômago embrulhado, não porque estivesse doente, mas porque era o quinto dia seguido indo para a cobertura de Rafael, e alguma coisa tinha mudado entre eles sem que nenhum dos dois admitisse em voz alta. Era uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que Clara sentia cada vez que entrava naquele apartamento e encontrava Rafael já acordado, tomando café na cozinha, ao invés de trancado no escritório como fazia nos primeiros dias. "Bom dia", ele disse quando ela entrou às 8 em ponto, e Clara respondeu bom dia mantendo os olhos na bolsa que colocava sobre a cadeira. "Já tomou café?", ele perguntou, e ela assentiu. "Tomei em casa, obrigada." Mas Rafael já estava pegando uma xícara limpa do armário. "Toma um café comigo, eu fiz fresco agora." E Clara queria recusar, queria dizer que precisava começar a trabalhar. Mas a forma como ele ofereceu, com aquela naturalidade que não aceitava um não, fez com que ela aceitasse a xícara que ele estendia. Sentaram à mesa da cozinha, um de frente para o outro, e Clara segurou a xícara entre as mãos, sentindo o calor da porcelana, enquanto Rafael folheava o jornal no tablet. O silêncio entre eles era confortável demais, e isso assustava, porque conforto criava familiaridade, e familiaridade criava expectativas, e expectativas levavam direto para a desilusão. Mas mesmo sabendo disso, Clara não conseguia se levantar daquela mesa. Não conseguia quebrar aquele momento estranho de domesticidade que os envolvia. "Você tem planos para o fim de semana?", Rafael perguntou sem levantar os olhos do tablet, e Clara quase deixou a xícara cair. "Planos?", ela repetiu, e ele olhou para ela por cima da tela. "É, sábado e domingo. Vai fazer alguma coisa?", e Clara balançou a cabeça. "Nada demais. Provavelmente vou limpar meu apartamento e ver um filme." E Rafael assentiu. "Mora sozinha?", e ela confirmou. "Moro. Desde que cheguei em São Paulo. Divido com uma amiga, mas ela viajou para Bahia visitar a família, então tô sozinha essa semana." "Entendo", Rafael disse, e então voltou ao tablet. Mas Clara percebeu que ele não estava realmente lendo. Estava só olhando para a tela com aquela expressão distante que ela já tinha visto algumas vezes, como se estivesse pensando em algo que o incomodava, mas que ele não sabia como verbalizar, e ela queria perguntar se estava tudo bem, mas não era lugar dela fazer esse tipo de pergunta. Então, apenas bebeu o café em silêncio até a xícara esvaziar. "Obrigada pelo café", ela disse, se levantando, e Rafael acenou distraído, e Clara foi para a lavanderia pegar os produtos de limpeza, tentando não pensar em como era fácil demais estar ali com ele, como era perigoso demais aquele ritual matinal que estava se formando. A manhã passou rápido. Clara limpou os quartos, organizou a biblioteca que Rafael tinha no corredor, com centenas de livros que pareciam ter sido realmente lidos pelo desgaste nas lombadas, e estava passando pano na estante quando encontrou uma foto emoldurada meio escondida entre os livros. Era Rafael mais jovem, ao lado de uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Os dois em alguma praia com o mar azul ao fundo. E Clara soube imediatamente que aquela era a mãe dele, pela forma como ele sorria na foto, um sorriso genuíno que ela nunca tinha visto pessoalmente, um sorriso que mostrava felicidade real. "Essa foto é de Búzios." A voz de Rafael atrás dela a fez pular de susto, quase derrubando o porta-retratos. "Desculpa, não queria te assustar", ele disse. E Clara colocou a foto de volta no lugar com as mãos tremendo. "Desculpa, eu não devia ter mexido." E Rafael balançou a cabeça. "Relaxa, você está limpando a estante. É óbvio que ia ver a foto." Pegou o porta-retratos de volta e ficou olhando com aquela expressão que misturava saudade e dor. "Foi a última viagem que fizemos juntos, 2 meses antes dela falecer. Ela sempre quis conhecer Búzios, e eu fiquei enrolando, até que finalmente levei ela. E graças a Deus levei, porque depois disso ela não teve mais condições de viajar." Clara não sabia o que dizer.
Sentia que qualquer palavra seria insuficiente diante daquela tristeza que emanava dele. Então, apenas ficou ali parada esperando. E Rafael continuou: às vezes eu olho para essa foto e me pergunto se ela sabia que aquela seria a última vez. Se ela aproveitou cada segundo, sabendo que não teria outra chance, e Clara finalmente encontrou sua voz. Tenho certeza que ela aproveitou Rafael. Tenho certeza que para ela aqueles dias foram perfeitos, justamente porque estava com você. Rafael levantou os olhos e olhou para Clara de verdade pela primeira vez naquela manhã. E havia algo diferente no olhar dele, algo vulnerável e grato. Obrigado, ele disse baixinho. Às vezes, eu preciso ouvir isso. E Clara assentiu. E eles ficaram ali parados, no meio da biblioteca com apenas 1 metro de distância, mas parecendo estar muito mais perto do que a distância física sugeria. O momento foi quebrado pelo toque do telefone de Rafael. Ele atendeu com um alô cortês que rapidamente se transformou em irritação enquanto discutia algo sobre um contrato atrasado. E Clara aproveitou para sair dali e voltar para a segurança da cozinha, onde começou a preparar o almoço com as mãos ainda tremendo levemente. Aquela conversa tinha sido íntima demais, tinha revelado coisas demais, e Clara sabia que estava cruzando linhas que não deveria cruzar, mas ao mesmo tempo não conseguia se arrepender, porque ver Rafael daquele jeito vulnerável e humano fazia com que ela quisesse conhecê-lo mais, quisesse estar ali, não só como empregada, mas como alguém que ele escolhia ter por perto. O almoço ficou pronto e Rafael apareceu na cozinha com aquela expressão cansada de quem tinha brigado ao telefone. Desculpa pela bagunça mais cedo, ele disse. Cliente chato. E Clara balançou a cabeça. Imagino que deve ser estressante. E Rafael riu sem humor. Você não tem ideia. Às vezes eu penso em largar tudo e abrir uma pousada no interior. Algum lugar tranquilo onde ninguém me enche o saco com reuniões e contratos. Seria uma boa, Clara disse servindo o prato dele, e Rafael olhou para ela surpreso. Você acha? E ela deu de ombros. Acho que todo mundo merece fazer o que gosta, ao invés de ficar preso em algo que só traz estresse. E Rafael ficou em silêncio por um momento antes de dizer, você tem razão. Minha mãe dizia a mesma coisa. Dizia que eu trabalhava demais e vivia de menos. Clara sentiu o peito apertar com a tristeza na voz dele, mas não disse nada. Apenas terminou de arrumar a mesa e ia sair da sala quando Rafael chamou. Clara! E ela se virou. Almoça comigo, ele disse. E não era um pedido, era quase uma súplica. Não quero comer sozinho hoje. E foi assim que Clara se viu sentada à mesa de jantar com Rafael pela primeira vez, os dois comendo em silêncio inicialmente, até que ele começou a fazer perguntas sobre Minas, sobre a família dela, sobre por que tinha vindo para São Paulo, e Clara respondeu com cautela no começo, mas aos poucos foi se soltando, contou sobre a mãe que ainda morava em Divinópolis, sobre o pai que tinha morrido quando ela era criança, sobre como sempre quis conhecer uma cidade grande e como São Paulo tinha sido ao mesmo tempo tudo e nada do que esperava. Rafael ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que ele realmente queria saber. E Clara se pegou contando coisas que não contava para ninguém, como se sentia sozinha, às vezes mesmo morando numa cidade com milhões de pessoas, como saudade da mãe apertava em momentos aleatórios, como ainda não sabia direito o que queria da vida, mas sabia que era algo mais do que só sobreviver. Entendo perfeitamente, Rafael disse quando ela terminou. Eu me sinto exatamente assim, sozinho no meio de milhões de pessoas, trabalhando para viver, mas sem realmente viver. E Clara olhou para ele e viu tanto de si mesma refletido naqueles olhos escuros que doeu. Doeu porque ela queria poder dizer que entendia, queria poder segurar a mão dele e dizer que não estava sozinho. Mas não podia, porque ela era a empregada e ele era o patrão, e havia um abismo entre eles que não podia ser cruzado por mais.
que ela desejasse. O almoço terminou e Clara recolheu os pratos, tentando voltar ao profissionalismo que tinha perdido durante aquela conversa. Mas Rafael não deixou. Ficou ali na sala conversando sobre amenidades enquanto ela lavava a louça. E quando ela terminou, ele disse: "Tenho que sair para uma reunião daqui a pouco, mas obrigado pela companhia, Clara. Fez diferença." "De nada", ela respondeu. E Rafael hesitou antes de sair, como se quisesse dizer algo mais, mas não soubesse como. E então simplesmente foi embora, deixando Clara parada na cozinha, com o coração acelerado e a certeza absoluta de que estava se apaixonando por ele sem ter como impedir. Estava caindo naquele abismo que jurou nunca mais cair. E o pior era que dessa vez não havia nem raiva, nem arrependimento. Havia apenas a aceitação silenciosa de que alguns sentimentos são inevitáveis, mesmo quando sabemos que vão nos destruir. O fim de semana passou devagar demais. Clara limpou o apartamento que dividia com a amiga, assistiu a 2 filmes que não conseguiu prestar atenção e tentou não pensar em Rafael, mas falhou miseravelmente porque ele estava em cada pensamento, em cada momento de silêncio. Na forma como o apartamento dela parecia pequeno e sem graça comparado à cobertura dele. E ela se odiava por isso, por comparar, por desejar, por sentir coisas que não tinha direito de sentir. Segunda-feira chegou e Clara acordou mais cedo que o normal. Arrumou-se com mais cuidado, escolhendo a blusa mais bonita que tinha. Prendeu o cabelo num coque solto, ao invés do rabo de cavalo apertado de sempre. Passou um batom clarinho e, quando se viu no espelho, se sentiu ridícula, porque para que se arrumar? Para que tentar ficar bonita se Rafael nunca ia olhar para ela daquele jeito? Nunca ia vê-la como algo além da empregada que limpava sua casa. Mas mesmo pensando isso, ela não trocou de roupa, não tirou o batom, saiu de casa com o coração batendo rápido e chegou na cobertura às 8 em ponto, como sempre. Usou a chave que Rafael tinha dado na cesta, dizendo que seria mais prático. Entrou e encontrou a sala vazia, a cozinha vazia, e achou estranho porque normalmente ele já estava acordado. Clara deixou a bolsa na cadeira e ia começar a trabalhar, quando ouviu um barulho vindo do quarto dele. Um gemido abafado seguido de tosse, e ela hesitou porque entrar no quarto dele parecia invasivo demais. Mas o gemido veio de novo e dessa vez soou como dor. Então ela bateu na porta. "Rafael, você está bem?" E a voz dele veio fraca. "Clara, pode entrar, por favor." Ela abriu a porta devagar e encontrou Rafael ainda deitado na cama, o rosto pálido e suado, os olhos febris. "Desculpa", ele disse a voz rouca. "Acho que peguei uma gripe ou sei lá o quê. Acordei me sentindo péssimo." E Clara se aproximou instintivamente, colocando a mão na testa dele, sentindo o calor da febre. "Você está queimando, Rafael. Tomou alguma coisa?" E ele balançou a cabeça. "Tem um remédio no armário do banheiro, mas não tive forças para levantar." Clara foi até o banheiro, pegou o antitérmico e voltou com um copo d'água. "Toma isso", ela disse, ajudando-o a sentar, e Rafael obedeceu, engolindo o comprimido com dificuldade. "Obrigado", ele murmurou, deitando de novo. "Desculpa por te fazer ver isso. Eu sei que não faz parte do seu trabalho cuidar de patrão doente." E Clara sentiu algo apertar no peito. "Não seja bobo. Todo mundo fica doente. Vou fazer um chá para você e uma sopa leve tá bom." "Não precisa, Clara, sério." Rafael tentou protestar, mas ela já estava saindo do quarto. "Precisa sim. Você não vai melhorar se não comer nada." E foi para a cozinha antes que ele pudesse argumentar. Enquanto preparava o chá, Clara tentou não pensar em como era íntimo aquilo. Cuidar de Rafael doente, entrar no quarto dele, ver ele vulnerável daquele jeito. Mas era impossível não pensar. Era impossível não sentir uma ternura perigosa crescendo dentro dela. Uma vontade de ficar ali cuidando dele, de esfregar panos frios na testa dele, de fazer com que se sentisse melhor. Voltou para o quarto com o chá e encontrou Rafael ainda deitado, mas acordado, olhando para o teto. Trouxe chá de gengibre, ela disse, e ele tentou sorrir.
Você é boa demais, Clara, sério. E ela fingiu que aquelas palavras não afetaram. Sentou na beirada da cama e estendeu a xícara. Toma enquanto tá quente. Rafael se apoiou nos travesseiros e bebeu devagar. E Clara ficou ali sentada esperando. E ele disse: você sabe que não precisa ficar aqui, né? Pode ir fazer seu trabalho. Eu vou sobreviver. Mas Clara balançou a cabeça. O trabalho pode esperar. Agora você precisa se cuidar. E Rafael olhou para ela com aquela intensidade que fazia o coração dela disparar. Por que você é tão gentil comigo, Clara? A pergunta a pegou desprevenida. Porque você é meu patrão, ela respondeu. Mas mesmo enquanto dizia, sabia que era mentira. E Rafael sabia também porque disse isso. Não tem nada a ver com eu ser seu patrão. Você cuida de mim de um jeito que... Ele parou procurando as palavras certas, de um jeito que ninguém cuida faz muito tempo. Clara desviou o olhar porque, se continuasse olhando, ia fazer alguma besteira. Ia dizer algo que não podia ser dito. Você precisa descansar. Ela murmurou pegando a xícara vazia. Vou fazer uma sopa e daqui a pouco volto para ver se a febre baixou. E saiu do quarto antes que Rafael pudesse responder. Na cozinha, ela apoiou as mãos na pia e respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. Isso estava ficando perigoso demais. Estava cruzando limites que não deveriam ser cruzados, mas ao mesmo tempo ela não conseguia se afastar. Não conseguia simplesmente ir embora e deixá-lo sozinho doente naquele apartamento enorme. Preparou uma sopa de legumes leve, esperou esfriar um pouco e voltou para o quarto onde encontrou Rafael dormindo. A respiração pesada, o rosto ainda pálido, e ela ficou ali parada só olhando, observando a forma como o cabelo caía na testa dele, as olheiras que marcavam o cansaço, e pela primeira vez permitiu-se olhar de verdade, sem medo, sem culpa, porque ele estava dormindo e não podia ver a forma como ela o olhava. Deixou a sopa na mesinha de cabeceira e ia sair quando a mão dele segurou seu pulso. Clara, a voz dele veio sonolenta. Fica aqui só mais um pouco, por favor. E ela sabia que deveria dizer não. Sabia que deveria inventar alguma desculpa. Mas ao invés disso, se viu sentando na poltrona ao lado da cama. Vou ficar, ela disse baixinho. Pode dormir. Rafael sorriu ainda de olhos fechados. Obrigado. E segundos depois estava dormindo de novo, mas não soltou o pulso dela. Os dedos dele ainda envoltos frouxamente ao redor do dela. E Clara ficou ali sem se mover, porque se movesse ia quebrar o contato. E não queria ficar ali para sempre, segurando a mão dele mesmo sabendo que era loucura. As horas passaram lentas. Clara alternava entre ficar sentada na poltrona e ir até a cozinha buscar água fresca ou trocar o pano úmido que colocava na testa dele, e toda vez que voltava, Rafael parecia relaxar como se a presença dela fosse calmante, e isso fazia o peito dela apertar de um jeito que doía. No meio da tarde, a febre finalmente começou a baixar. Rafael acordou mais lúcido e conseguiu tomar a sopa que ela aqueceu de novo. Desculpa por te prender aqui o dia todo, ele disse. E Clara balançou a cabeça. Você não me prendeu, Rafael. Eu quis ficar. E a forma como ele olhou para ela depois dessas palavras fez algo se romper dentro dela. Uma barreira que ela vinha construindo cuidadosamente desde o primeiro dia. Clara, Rafael começou, e ela sabia pelo tom da voz que ele ia dizer algo importante, algo que mudaria tudo, mas antes que pudesse terminar, ela se levantou rápido. Preciso ir embora, já são quase 6 horas, e ele pareceu desapontado. Claro, desculpa, te segurei o dia todo. E Clara balançou a cabeça. Não precisa se desculpar. Fico feliz que você esteja melhor. Amanhã eu venho mais cedo para ver como você tá. Ela saiu do quarto antes que ele pudesse responder, pegou a bolsa na cozinha e praticamente correu para o elevador. E só quando estava descendo foi que percebeu que estava chorando.
lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, porque ela sabia com absoluta certeza que tinha se apaixonado completamente por Rafael Mendes. Tinha se apaixonado pelo jeito que ele sorria quando ela fazia café, pela vulnerabilidade que mostrava quando falava da mãe, pela gentileza que demonstrava mesmo estando doente, pela forma como segurou a mão dela como se ela fosse importante, como se ela importasse. E o pior era que ela sabia que esse amor era impossível. Sabia que Rafael nunca ia olhar para ela como algo além da empregada que cuidava bem dele. Sabia que homens como ele não se apaixonavam por mulheres como ela. Mas mesmo sabendo, não conseguia parar de sentir, não conseguia arrancar aquele sentimento do peito, mesmo que quisesse. Clara chegou em casa e deitou na cama ainda vestida. Abraçou o travesseiro e deixou as lágrimas caírem livremente. Chorou pela impossibilidade. Chorou pelas desilusões passadas que a ensinaram a não sonhar. Chorou porque dessa vez era diferente. Dessa vez, o sentimento era real e profundo e avassalador, e justamente por isso doía infinitamente mais. Clara chegou na terça-feira às 7:30 da manhã, meia hora mais cedo do que o combinado, porque havia passado a noite inteira acordada pensando em Rafael doente sozinho naquela cobertura, e quando entrou, usando a chave que ele tinha dado, encontrou a sala escura e silenciosa. Caminhou até o quarto dele com o coração acelerado e bateu de leve na porta. "Rafael, você está aí?" E a voz dele veio do outro lado mais forte que no dia anterior. "Pode entrar, Clara." Ela abriu a porta e encontrou Rafael já acordado, sentado na cama com o laptop no colo, o cabelo bagunçado e a barba por fazer, dando a ele um ar diferente do empresário impecável que ela estava acostumada a ver. "Como você está?" ela perguntou. E ele fechou o laptop com um sorriso. "Muito melhor graças a você, a febre passou completamente." E Clara sentiu um alívio tão grande que precisou segurar na maçaneta da porta. "Que bom," ela disse. "Vou fazer café então. Você deve estar com fome." E Rafael concordou. "Estou morrendo de fome, na verdade. Ontem só comi aquela sopa." E Clara ia sair, mas ele chamou. "Clara, espera." E ela parou virando devagar. "Sim." E Rafael hesitou como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Obrigado por ontem, sério. Você não precisava ter ficado o dia todo, mas ficou, e isso significou muito para mim." "De nada," Clara murmurou, sentindo o rosto esquentar. "Foi só meu trabalho." Mas Rafael balançou a cabeça. "Não foi só seu trabalho, e você sabe disso. Você cuidou de mim como?" Ele parou. "Como alguém que se importa de verdade." E Clara não soube o que responder. Então apenas assentiu e saiu rápido antes que ele pudesse ver as lágrimas que ameaçavam cair. Na cozinha, ela preparou o café com as mãos tremendo, porque as palavras dele ecoavam na cabeça como um disco arranhado, como alguém que se importa de verdade. E era verdade, ela se importava. Importava-se demais, mas importar-se não mudava nada, não apagava a diferença entre eles, não transformava o impossível em possível. Rafael apareceu na cozinha 15 minutos depois, já vestido com uma calça de moletom e uma camiseta simples, o cabelo ainda molhado do banho. "Posso tomar café com você?" ele perguntou. E Clara acenou para a cadeira, claro. E eles sentaram um de frente para o outro, como tinham feito na quinta passada. Mas dessa vez havia algo diferente no ar. Uma tensão que não existia antes, como se ambos estivessem conscientes de que algo tinha mudado no dia anterior, mas nenhum dos dois soubesse como lidar com isso. "Você dormiu bem?" Rafael perguntou. E Clara mentiu. "Dormi sim, e você?" E ele deu de ombros mais ou menos. "Fiquei pensando em muita coisa." E Clara queria perguntar em quê, mas tinha medo da resposta. Então apenas bebeu o café em silêncio. E Rafael continuou. "Clara, posso te fazer uma pergunta?" E ela assentiu, claro. E ele respirou fundo antes de falar. "Por que você sempre desvia o olhar quando a gente conversa? Mesmo agora você está olhando para o café e não para mim." Clara sentiu o estômago revirar, porque a pergunta que ela vinha evitando desde o primeiro dia finalmente tinha sido feita diretamente, sem rodeios. E ela não tinha mais como fugir.
Levantou os olhos devagar e encontrou o olhar dele fixo nela esperando. É complicado, ela disse a voz fraca, e Rafael se inclinou para frente. Tenho tempo, me explica. Clara colocou a xícara na mesa com as mãos tremendo. Eu não olho porque ela parou tentando encontrar coragem, porque quando eu olho, eu esqueço. E Rafael franziu a testa confuso. Esquece o quê? E ela respirou fundo. Esqueço que você é meu patrão. Esqueço que eu sou só a empregada. Esqueço que existe um mundo de diferença entre a gente. E isso é perigoso porque eu não posso me dar ao luxo de esquecer essas coisas. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou parado apenas olhando para ela com uma expressão que Clara não conseguia decifrar. E então ele disse baixinho, e se eu te disser que eu também esqueço? Clara sentiu o coração parar. O quê? E Rafael continuou. Quando você está aqui, eu esqueço que você trabalha para mim. Esqueço que deveria manter distância. Esqueço de tudo menos do fato de que pela primeira vez em 2 anos, essa casa não parece vazia. Clara sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Rafael, você não pode falar isso. Ele não pode dizer essas coisas. E ele se levantou e caminhou até ela. Por que não? Porque não posso falar a verdade. E Clara também se levantou dando um passo para trás. Porque não leva a lugar nenhum. Porque eu sei como isso termina. Eu já passei por isso antes. Já acreditei em palavras bonitas e promessas vazias e não vou passar de novo. Que promessas vazias? Rafael perguntou a voz carregada de algo que parecia frustração. Eu não estou fazendo promessa nenhuma, Clara. Eu estou só dizendo o que eu sinto. E ela balançou a cabeça. E o que você sente, Rafael? O que exatamente você está sentindo? Porque se for só gratidão por eu ter cuidado de você ontem, ou se for só solidão porque você mora sozinho, então, por favor, não confunda isso com outra coisa. Rafael deu um passo para frente, diminuindo a distância entre eles. Não é gratidão, Clara, e você sabe disso. Não é só solidão. É você. É a forma como você me olha quando acha que eu não estou vendo. É a gentileza que você demonstra sem esperar nada em troca. É como essa casa parece viva quando você está aqui. É tudo isso e muito mais. E Clara sentiu as defesas dela ruindo uma a uma, mas ainda tentou resistir. Você não me conhece de verdade, Rafael. Faz 2 semanas que a gente se conhece. 2 semanas. Não é tempo suficiente para sentir o que você está dizendo que sente. Então me diz, Rafael falou a voz baixa, mas intensa, quanto tempo seria suficiente? 1 mês? 6 meses? 1 ano? Me diz, quanto tempo eu preciso te conhecer para que você acredite que o que eu sinto é real? E Clara não tinha resposta, porque a verdade era que não importava quanto tempo passasse. Ela sempre ia achar que não era suficiente. Sempre ia ter medo de que ele acordasse um dia e percebesse que ela não era especial, que ele podia ter qualquer mulher e por que escolheria a empregada. Eu não sei, Rafael. Ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Eu só sei que tenho medo. Tenho medo de acreditar e me machucar de novo. Tenho medo de olhar para você e ver coisas que não existem. Tenho medo de me apaixonar por alguém que nunca vai me ver como igual. E Rafael segurou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que fez mais lágrimas caírem. Clara, me olha. Ele pediu. Por favor, me olha de verdade. E ela olhou nos olhos escuros dele e viu tudo o que vinha tentando negar. Viu desejo e ternura e algo que parecia perigosamente com o que ela sentia. E Rafael continuou. Eu te vejo, Clara. Te vejo de verdade. Não vejo a empregada. Vejo a mulher que prepara café com cuidado todas as manhãs. Vejo a mulher que ficou o dia todo cuidando de mim mesmo, podendo ter ido embora. Vejo a mulher que fala da mãe com tanto carinho que dá para sentir o amor na voz. Eu te vejo, e é justamente por isso que não consigo parar de pensar em você. Clara fechou os olhos, porque se continuasse olhando ia se perder completamente. Rafael, por favor, não faz isso. Não diz essas coisas, se não tiver certeza.
E ele encostou a testa na dela. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Clara. E ela finalmente desmoronou. Os braços dele a envolvendo enquanto ela chorava. Chorava pelo medo, pela esperança, pela impossibilidade que de repente parecia possível. Ficaram assim por minutos que pareceram horas. Rafael segurando Clara enquanto ela tentava processar tudo o que estava acontecendo. E então ele afastou o rosto dela gentilmente e perguntou: "Posso te beijar?" E Clara sabia que se dissesse sim, não haveria volta. Sabia que seria a confirmação de tudo o que vinha sentindo, mas assentiu mesmo assim porque estava cansada de fugir, cansada de negar. O beijo foi suave no começo, quase hesitante, como se Rafael estivesse dando a ela a chance de recuar, mas Clara não recuou. Aprofundou o beijo, colocando tudo o que não conseguia dizer em palavras, todo o medo, toda a esperança, todo o amor que vinha crescendo silenciosamente desde o primeiro dia. E Rafael respondeu com a mesma intensidade. As mãos dele nos cabelos dela, o corpo dele pressionando contra o dela, e foi perfeito e aterrorizante ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Rafael encostou a testa na dela de novo e disse: "Fica comigo, Clara, não como empregada, fica comigo de verdade." E ela queria dizer sim. Queria se jogar de cabeça naquilo sem pensar nas consequências. Mas a realidade bateu forte. E se der errado, Rafael, e se a gente tentar e não funcionar, eu vou perder meu emprego e você vai perder. Ela parou sem saber como terminar. Você não vai perder nada, Rafael garantiu. E se der errado, a gente lida com isso como adultos. Mas, Clara, não quero mais viver com medo de arriscar. Passei 2 anos sozinho nessa casa, tendo medo de sentir alguma coisa por alguém. E aí você apareceu e bagunçou tudo. E eu não quero mais viver assim. Quero tentar, quero ver onde isso vai dar. Clara olhou nos olhos dele, procurando sinais de dúvida ou hesitação, mas só encontrou certeza. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar. Permitiu-se esperar que talvez dessa vez fosse diferente, que talvez dessa vez alguém realmente a visse. "Tá bom", ela sussurrou. "A gente tenta." Os dias seguintes foram uma mistura de descoberta e medo. Clara continuava trabalhando na cobertura, mas agora tudo era diferente. As manhãs começavam com beijos na cozinha enquanto o café passava. Os almoços eram compartilhados com conversas que duravam horas, e as tardes terminavam com Rafael a puxando para o sofá só para ficar perto dela. Mas mesmo com toda a felicidade que sentia, Clara não conseguia se livrar completamente do medo, o medo de que aquilo fosse temporário, de que Rafael acordasse um dia e percebesse o erro que estava cometendo. Na sexta à tarde, Clara estava dobrando roupas na lavanderia quando Rafael apareceu na porta, com aquela expressão séria que ele usava quando estava pensando em algo importante. "Preciso te falar uma coisa", ele disse, e o estômago dela despencou, porque essa frase nunca trazia boas notícias. "O quê?" ela perguntou, largando a toalha que segurava, e Rafael entrou no espaço pequeno. "Minha irmã vai vir jantar aqui amanhã à noite. Ela mora em Campinas e sempre vem uma vez por mês. E eu quero que você conheça ela." Clara sentiu o pânico subir pela garganta. "Rafael, eu não sei se é uma boa ideia." E ele franziu a testa. "Por que não?" E Clara engoliu em seco. "Porque ela vai achar estranho. Vai perguntar quem eu sou e o que eu faço aqui. E como você vai explicar que está saindo com a empregada?" E Rafael segurou as mãos dela. "Eu vou dizer a verdade, Clara. Vou dizer que você é a mulher que eu estou conhecendo e que me faz feliz. E se ela tiver problema com isso, o problema é dela, não nosso." Mas Clara não conseguia deixar o medo de lado. "E se ela não gostar de mim? E se ela achar que eu estou me aproveitando de você?" E Rafael puxou ela para um abraço. "Minha irmã não é assim. Ela só quer que eu seja feliz. E quando ela te conhecer, vai entender por que eu estou tão feliz ultimamente. Por favor, Clara, isso é importante para mim." E ela assentiu
contra o peito dele mesmo com o coração acelerado. Tá bom, eu vou estar aqui. O sábado chegou rápido demais. Clara passou a manhã limpando a cobertura com um cuidado obsessivo. Trocou os lençóis, arrumou as almofadas, limpou cada superfície até brilhar, e Rafael ria dela, dizendo que a irmã dele não ia inspecionar a casa. Mas Clara não conseguia parar. Precisava fazer alguma coisa para aliviar a ansiedade. À tarde ela foi para casa tomar banho e trocar de roupa. Escolheu um vestido simples azul marinho que a amiga tinha dado. Passou uma maquiagem leve, prendeu o cabelo num coque baixo e, quando se olhou no espelho, viu uma mulher nervosa, mas decidida. Voltou para a cobertura às 7 da noite. Rafael abriu a porta e ficou parado só olhando para ela. Você tá linda, ele disse, e Clara sentiu o rosto esquentar. Obrigada. E ele a puxou para dentro, fechando a porta e beijando ela com aquela intensidade que fazia os joelhos dela fraquejarem. Calma, ela disse rindo quando se separaram. Sua irmã vai chegar daqui a pouco. E Rafael gemeu. Eu sei, mas você tá linda demais para eu não beijar. A campainha tocou 15 minutos depois. Rafael foi atender e voltou com uma mulher de uns 40 anos, cabelos castanhos curtos, sorriso amigável, olhos iguais aos dele. Beatriz, essa é a Clara, ele disse. Clara, essa é minha irmã Beatriz. E Clara estendeu a mão, mas Beatriz a ignorou e a puxou para um abraço. Muito prazer, Clara. O Rafael não parava de falar de você essa semana. E Clara olhou para Rafael por cima do ombro de Beatriz e ele deu de ombros com um sorriso envergonhado. O jantar foi surpreendentemente fácil. Beatriz era engraçada e falante, contou histórias constrangedoras de Rafael criança, fez perguntas sobre Clara, mas do jeito certo, perguntas que mostravam interesse genuíno e não julgamento, e Clara foi relaxando aos poucos, rindo das histórias, respondendo às perguntas, sentindo pela primeira vez que talvez aquilo pudesse funcionar de verdade. Depois do jantar, eles foram para a sala tomar vinho. Beatriz sentou ao lado de Clara no sofá e disse baixinho, enquanto Rafael foi buscar mais vinho na cozinha: Eu nunca vi meu irmão tão feliz, Clara. Não desde antes da nossa mãe falecer. Seja lá o que você está fazendo, continue fazendo, porque ele está diferente, está vivo de novo. E Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu não estou fazendo nada demais, ela sussurrou, e Beatriz balançou a cabeça. Tá sim, você está sendo você, e isso é mais do que suficiente. Rafael voltou com o vinho e percebeu as lágrimas nos olhos de Clara. Tá tudo bem? Ele perguntou preocupado, e Beatriz se levantou. Tá tudo ótimo, mas eu preciso ir. Amanhã tenho que acordar cedo. E Rafael a acompanhou até a porta. Enquanto se despediam, Clara ouviu Beatriz dizer: Ela é especial, mano. Não estraga isso. E Rafael respondeu: Não vou estragar, eu prometo. Quando Beatriz foi embora, Rafael voltou para a sala e encontrou Clara ainda sentada no sofá. Vem cá, ele disse, estendendo a mão. E ela aceitou, deixando que ele a puxasse para um abraço. Sua irmã é incrível, Clara disse. E Rafael beijou o topo da cabeça dela. Ela gostou muito de você, deu para perceber, e Clara se afastou um pouco para olhar no rosto dele. Rafael, eu preciso te falar uma coisa. Pode falar, ele disse. E Clara respirou fundo. Eu tô com medo, muito medo, porque tudo isso parece bom demais para ser verdade. Parece que a qualquer momento eu vou acordar e descobrir que foi só um sonho, ou que você vai perceber que pode ter alguém melhor. E Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Clara me olha, ela o olhou. Você não está sonhando e eu não quero ninguém melhor, porque não existe ninguém melhor. Existe você, a mulher que apareceu na minha vida quando eu menos esperava e mudou. Tudo. A mulher que me faz querer acordar de manhã só para tomar café junto. A mulher que me faz rir, que me faz sentir, que me faz querer ser uma pessoa melhor. As lágrimas caíram livres pelo rosto dela. Eu te amo, Rafael, ela disse, e era a primeira vez que dizia em voz alta. Eu sei que é cedo demais e que talvez eu não devesse falar isso agora, mas eu te amo e tô com tanto medo de te perder.
E Rafael limpou as lágrimas dela com os polegares. Você não vai me perder, Clara, porque eu também te amo. Te amo desde aquele primeiro dia quando você fugiu da sala depois de me servir café. Te amo desde que percebi que você evitava meu olhar porque sentia a mesma coisa que eu te amo e não vou deixar você ir embora nunca. Eles se beijaram com toda a intensidade de quem finalmente pode expressar o que sente sem medo, e quando se separaram, Rafael disse: "Para de trabalhar aqui, Clara." E ela arregalou os olhos. "O quê?" E ele continuou: "Não porque eu não queira você aqui, mas porque quero você aqui como minha namorada, não como empregada. Quero acordar do seu lado, quero cozinhar junto, quero construir uma vida de verdade contigo. E eu sei que é rápido e que você tem medo, mas eu tenho certeza, tenho mais certeza disso, do que de qualquer outra coisa na minha vida." Clara sentiu o peito apertar com a intensidade do amor que sentia, e o medo, Rafael. E se der errado? E ele sorriu. Então a gente conserta, a gente briga, a gente conversa, a gente faz o que casais normais fazem. Mas a gente não desiste, porque eu não quero viver mais um dia sem você aqui comigo de verdade. E Clara assentiu as lágrimas caindo de novo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. "Tá bom?" ela disse. "Eu aceito, eu fico." Rafael a girou no ar rindo, e quando a colocou no chão de novo, beijou ela de novo, e Clara finalmente permitiu que o medo se dissolvesse, permitiu que a esperança tomasse conta, permitiu-se acreditar que talvez o amor não precisasse ser complicado, que talvez às vezes as coisas certas acontecessem nas horas certas, com as pessoas certas, e que ela merecia ser feliz, merecia ser amada, merecia ter alguém que a olhasse como Rafael olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Naquela noite eles ficaram conversando no sofá até tarde, fazendo planos, rindo, se beijando, e quando Clara finalmente foi embora, já passava da meia-noite, mas antes de sair, Rafael a segurou pela mão. "Amanhã você volta", ele disse, "e não é para trabalhar, é para ficar, para morar aqui comigo. A gente arruma suas coisas na semana que vem, mas a partir de amanhã essa é sua casa também." E Clara assentiu com o coração transbordando. "Tá bom", ela disse, "eu volto amanhã, volto para casa." E quando desceu no elevador, Clara olhou para o próprio reflexo no espelho e viu algo que não via há muito tempo. Viu uma mulher feliz, uma mulher amada, uma mulher que finalmente tinha encontrado o lugar onde pertencia. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades, porque ela tinha encontrado não apenas o amor, mas também a coragem de acreditar que merecia ser feliz, e isso fazia toda a diferença. No domingo, Clara voltou para a cobertura com uma mala pequena. Rafael abriu a porta com aquele sorriso que ela amava. "Bem-vinda para casa", ele disse, e Clara entrou sabendo que aquilo não era só uma frase bonita, era a verdade. Ela estava em casa, finalmente tinha encontrado o lugar onde seu coração pertencia, e nada nunca mais seria como antes, porque agora ela tinha Rafael, tinha amor de verdade, tinha a promessa de dias felizes pela frente, e tinha a certeza absoluta de que dessa vez, finalmente tudo ia dar certo.